13, a partir do versículo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, os 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. O primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, esse texto está muito distante de nós em relação a festas, práticas do povo hebreu muito tempo antes, mas estão relatados aqui na tua palavra e servem para a nossa edificação. Ajuda-nos a entender melhor tudo isso aqui. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio da exposição da tua Santa Escritura. Livra-nos das distrações, das preocupações e neste momento, nossa única preocupação seja a tua palavra e tão somente ela. Em nome de Jesus. Amém. O baiano Luiz Gonzaga Pinto da Gama, nesse caso Luiz da Gama e não aquele outro conhecido, nasceu em 1830, era filho de um pai branco, português, e de uma negra livre, ou seja, ele nasceu livre. Sua mãe se chamava Luísa Maim e participou da revolta chamada Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835. Em razão disso, ela teve que fugir da Bahia, deixando o filho com o pai. O pai, esse português, entretanto, viu no filho uma oportunidade de lucro e o vendeu como escravo. Aquele que nascera livre, entretanto, tornou-se escravo aos 10 anos de idade, mesmo sendo livre. Luiz Gama permaneceu como escravo até 17 anos de idade, quando conseguiu de fato fugir dos domínios de seu senhor e finalmente provar que havia nascido livre, e assim conseguiu sua liberdade novamente. Com isso, ele se alfabetizou por conta própria, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Como autodidata, tornou-se jornalista e advogado. Foi justamente por meio do jornalismo e da advocacia que ele exerceu sua luta contra a escravidão. Na década de 60, de 1860, Gama, que vivia na cidade de São Paulo, conheceu várias personalidades como Ângelo Agostini, diplomatas Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, frequentadores à época da mesma loja maçônica América. Foi por meio dos membros dessa loja e líderes abolicionistas e republicanos ganharam volume de pensamento por meio da fala de Luiz Gama em seus jornais. Como jornalista, escreveu vários periódicos e defendia de forma satírica o fim da escravidão, criticando ferrenhamente a aristocracia rural que existia no nosso país na época Império. Como advogado, defendeu, e geralmente de graça, inúmeros escravos e negros libertos. Chegou a conseguir, pasmem os senhores, a alforria para mais de 500 negros cativos no Brasil. Contudo, Gama morreu em 1882. Isso quer dizer que ele não viu a abolição da escravidão no Brasil concretizada. A abolição só veio em 1888, pela Lei 3.353, de 13 de maio, em que a princesa, e aí diz assim, a princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou, e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Meus irmãos, eu trago essa história para mostrar como que um homem que se tornou livre, embora tenha nascido livre e depois se tornado escravo, mas se tornou livre, lutou e agiu para libertar os seus semelhantes. A escravidão no Brasil é uma mancha indelével na nossa história, terrível. Para vocês terem noção quão recente é a escravidão no Brasil, quando a escravidão foi abolida, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, já tinha 29 anos de existência. Veja, a nossa igreja já era mais velha do que eu. E ainda havia escravidão
nosso país. 1888 é logo ali. Nós vemos que essa escravidão trouxe sofrimento para tanta gente, como nós conhecemos na história. Mas fato é que no caso de Luiz Gama, nós temos um homem que lutou, que buscou firmemente libertar os seus semelhantes. Não se trata de alguém que conseguiu a liberdade e finalmente resolveu dormir em berço esplêndido. Muito pelo contrário, foi alguém que se levantou para garantir essa liberdade a outras pessoas também. Alguém que após livre resolveu agir como quem de fato era verdadeiramente livre. O texto que nós lemos em Levítico, no capítulo 23, fala de uma festa celebrada na libertação do povo de Deus na escravidão do Egito, a Páscoa. E a festa seguinte, Pães Asmos, que nos ensina como o povo deveria viver após liberto. Por isso que eu trouxe esse exemplo de Luiz Gama, porque ele não somente conseguiu a libertação, mas mostrou um caminho de como viver após liberto. Diante disso, nós falaremos nesta noite sobre o seguinte tema: livres para sermos escravos. Tanto quanto antagônico, livres para sermos escravos. E é isso que acontece quando nós somos libertos do mal e comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, lendo o texto, o versículo 4 já nos diz: são estas festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Vejamos então, meus irmãos, que a Páscoa do Senhor é aqui estipulada. Aquela festa que todos nós conhecemos, celebração que ainda hoje se dá, claro, né, que com um sentido totalmente bagunçado, vamos dizer assim, mas tendo a sua origem nesse texto. Aliás, no texto de Êxodo, capítulo 12, Êxodo 23 e outros textos semelhantes que falam sobre a instituição da Páscoa. O pano de fundo dessa festa, então, era a libertação da escravidão do Egito. E como que isso se deu? Deus derrotou todas as divindades do Egito. Nós falamos aqui numa escola dominical e eu coloquei para vocês verem como que cada divindade foi derrotada por cada praga diferente. Tinha alguém que gostava muito das pragas do Egito. E nós vimos essas pragas servindo cada uma para derrotar uma outra divindade, uma falsa divindade egípcia. E por isso essa festa tem esse pano de fundo. Deus venceu. Nosso Deus foi vencedor. No texto que nós lemos em Jeremias é dito que ele tomou o povo pela própria mão, como um pai que pega a criança ajudando a caminhar. E é isso que acontece no Egito. Por isso, Páscoa significa passagem. É justamente essa passagem do povo por ali, e principalmente a marcante passagem pelo Mar Vermelho. É o povo saindo do Egito. A primeira de todas as festas, e também, tanto em sequência quanto em importância, corporificava o drama pesado da redenção. Essa não era uma festa simples, tampouco bonita. Parece interessante o que a gente está vendo aqui, mas nós vamos perceber que era bem sangrenta. Porque na Páscoa, Deus nos revelou que a base da aliança, ou seja, da maneira como ele lidaria com o seu povo, era sangue. E mostrou que a salvação não viria de graça. Não viria de graça para ele. Para nós, sim, com toda certeza. A salvação viria por meio da morte, e é o que acontece. Mas, acima de tudo, o Senhor nos mostra na Páscoa que ele aceitaria um cordeiro como sacrifício no lugar. Vocês se lembram, né, como é que a última praga, o que acontece, morre o primogênito e tudo mais, e o povo de Deus tem a oportunidade de não passar por isso, porque Deus aceitaria um cordeiro, um sacrifício substitutivo. A Páscoa representava uma verdade muito dolorosa. O livramento da escravidão do pecado teria um preço altíssimo. Não é como a princesa Isabel, que substituindo o seu parente, que eu agora não me lembro qual que era o grau de parentesco deles, ela simplesmente dá uma canetada ali e acabou. Acabou, tá assinado, não tem mais conversa, tá todo mundo livre. Não, essa libertação aqui envolvia muito sangue e era muito doloroso. Mas ainda que tivesse muito sangue envolvido, muita tristeza, muita bagunça, muito barulho, também tinha muita paz. Corporificava a paz, a liberdade que traria consigo uma nova vida e um novo status. Tanto é que quando o povo de Deus sai, o Senhor muda o calendário. É como se eles tivessem agora um novo mês para comemorar o ano novo. E é o que acontece. O mês da saída torna-se o primeiro. E eles saem e tem esse mês chamado mês de Nissan como o primeiro mês do ano. É como se fosse virada de ano, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E é isso que a Páscoa significa. Uma nova vida, uma vida em liberdade, uma vida em que o povo de Deus pode verdadeiramente se tornar livre. E agora eles
outrora haviam sido escravos no Egito, eram então filhos de Deus. Como é que essa festa se dava? Vamos falar um pouco da festa, como ela era realizada. Os participantes participavam como num círculo íntimo, geralmente uma festa familiar, e cada homem deveria escolher um cordeiro para a sua casa e só compartilhá-lo com o vizinho se a sua família fosse pequena demais para consumir o cordeiro inteiro. Geralmente as famílias não eram pequenas, como são hoje. Então, um cordeiro às vezes era até pouco para a família inteira, mas era um cordeiro e eles faziam isso. Porventura era uma família pequena, chamava o vizinho para não ter nenhum tipo de desperdício. Por isso, era uma festa bem familiar. Olha, o cardápio era o seguinte, eu espero que vocês não fiquem com fome. Um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, de acordo com Êxodo 12:5, escolhido no 10º dia do mês, mas imolado somente 4 dias depois, assado no fogo e consumido por inteiro. Os restos deveriam ser queimados. Ervas amargas e pães asmos constituíam os acompanhamentos simples. O traje era informal, todo mundo deveria comer vestido com roupas de viagem, cajado na mão, como diz Êxodo 12:11. Esse era o cardápio: pão, ervas e cordeiro. Um churrasco, quase que um pão de alho com carne assada. E é o que eles estão fazendo, estão comendo esse tipo de comida para estar prontos para a viagem. Eles cingiam os lombos, lembrando que eles usavam aquelas roupas longas, então eles dobravam essa roupa e passavam essa roupa pelo lombo, de modo que eles tivessem liberdade para caminhar. E é assim que eles celebravam a Páscoa. Por quê? Páscoa é passagem, é saída. Está na hora de fugir, está na hora de ir embora. Fugir não, de ser liberto, melhor dizendo. Está na hora de caminhar, e é o que eles fazem. Então esse era o cardápio, mas a celebração era sangrenta. Deveriam imolar o cordeiro sobre uma valeta, junto à porta de casa. Então o sangue escorria por ali, e eles tinham que esfregar o sangue do animal em ambas as ombreiras e também na parte de cima, de forma a cobrir todos os lados, também embaixo. Toda a porta era coberta por sangue. Então, era uma cerimônia muito sangrenta. Quem veio da roça e já viu o abate de animais sabe como é que é. É um negócio que envolve muito sangue. Eu ainda me lembro da minha tia-avó, sempre que nós queríamos comer frango assado, não íamos buscar um galeto aqui ou ali. Só que nós temos 2 lugares, inclusive ótimos, para poder comprar. Mas lá não era assim. Catava a galinha, levava a galinha, daí a pouco espantava-se as crianças e nós escutávamos os gritos. E aí, o que está acontecendo com a galinha? Ah, tá brincando, filho, não é nada não. Quando eu me tornei maior, eu vi como é que funcionava, né? Ela parava ali, cortava o pescoço, mais ou menos apoiado em alguma coisa, e deixava o sangue pingar dentro do prato. E eu nem conto para vocês o que acontecia com esse sangue do prato depois. Exatamente. Ia para dentro. É sangrento? É, mas nem se compara com um cordeiro. Um cordeiro é muito maior e o sangue é maior e a resistência do animal ainda mais. Entretanto, era assim que fazia. Por que esse sangue todo? Por que essa coisa tão nojenta e asquerosa? Por que essa coisa tão feia, né? Imagine que vinha moscas rapidamente por conta do calor, da poeira e tudo mais, o sangue passado na porta. O pecado é nojento. Porque Deus não vê o nosso pecado com um belo sorriso no rosto. Porque o nosso pecado não fica diante do Senhor como aromas de lavanda, como um bom ar que é aspergido no ambiente. O pecado fede, o pecado é horroroso, o pecado é nojento, o pecado embrulha o estômago, o pecado dá ânsia. Quando isso não acontece, o problema está em nós. E então essa festa sangrenta era a maneira como Deus mostrava ao seu povo o custo, o preço daquela libertação da escravidão. Então por isso era uma festa tão sangrenta. Ela deixou de ser depois uma festa familiar e se tornou uma festa comunitária celebrada no local onde o Senhor escolher para fazer habitar o seu nome. Com o passar do tempo, a festa assumiu outra roupagem, mas nós vamos falar disso mais para o fim. Agora eu quero trazer algumas lições da Páscoa para o nosso pensamento aqui, para a nossa edificação, já que eu já expliquei um pouco de como essas coisas aconteciam aqui em Levítico 23. Mas a primeira coisa que nós nos lembramos quando pensamos em Páscoa, ou que deveríamos nos lembrar, é pecado. Como eu disse, uma cerimônia sangrenta, justamente porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e em razão disso, a sujeira do pecado tem que ser exibida para todos nós, para que nós tenhamos o mesmo asco pelo pecado como o Senhor tem. Mas, como já falamos disso, tem uma outra face dessa moeda. A Páscoa também nos ensina sobre graça.
A Páscoa nos ensina sobre libertação, para nos mostrar que nós não precisamos viver naquele horror, naquele cenário fétido, asqueroso. A Páscoa nos ensina que, de graça, alguém como libertador se envolveu em uma briga e nos libertou. Por isso nós aprendemos que, de graça, sem qualquer mérito nosso, o Senhor resolve libertar o seu povo. Não somente isso, também aprendemos da Páscoa sobre expiação, uma palavra que nós não temos muito costume de usar, mas que tem a ver justamente com um sacrifício substitutivo, alguém pagando o preço no lugar. Alguém já pagou uma conta sua? Já teve a experiência de sair com alguém para comer alguma coisa e a pessoa pagar para você? Isso é muito bom, né? Eu estou disponível a sair daqui para vocês realizarem isso e ver como eu ficarei feliz. Mas saibam de uma coisa, é muito bom quando alguém paga uma coisa para gente. Uma conta, um boleto, uma coisa assim. Eu já vi recentemente, no YouTube, pessoas que estão na fila do supermercado, carrinho lotado, e aí a pessoa que está na frente fala, eu vou pagar. Da pessoa atrás. Eu sempre chego no supermercado, eu fico olhando se tem alguém filmando, para eu colocar o meu carrinho justamente ali, que as coisas são muito caras. Mas é basicamente isso, mudando o que tem que ser mudado, que a Páscoa nos ensina. Que alguém pagou o preço, nós jamais poderíamos pagar. A conta que nós não teríamos condições de arcar. Nosso saldo estava negativo e continuaria se o Senhor não intervisse na nossa história. Por isso, a Páscoa também nos ensina sobre uma outra coisa, justificação. A justificação não é quando o Senhor nos torna justos, mas quando Ele nos considera justos. Ele olha para nós e vê o sangue derramado. No caso, ele olhava para os israelitas e via o sangue aspergido ali na porta e dizia, esse é o meu povo. Hoje, na nossa vida, ele olha para nós e vê o sangue do seu filho amado e diz, eis o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo, e por essa razão nós somos considerados justos. Não por nós, porque não é o nosso sangue derramado, mas é o sangue do Cordeiro sem defeito. Isso é justificação. Páscoa, evidentemente, nos ensina sobre liberdade, porque, afinal de contas, no Egito, escravos fomos, e agora somos livres. Livres para viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Muito se diz por aí que o homem tem liberdade. Não consigo encontrar alguém que, desfrutando da sua liberdade, escolha muito livremente não pecar. Eu escolho a partir de hoje, eu não vou pecar. Ninguém há que faça essa escolha e tampouco que a cumpra. Justamente porque a nossa liberdade reside em Cristo e naquilo que Ele fez por nós. Por meio dele, podemos fugir do pecado. Podemos nos livrar das amarras daquilo que nos assedia. Por fim, Páscoa também nos ensina sobre filiação. A Páscoa nos mostra que um Deus todo-poderoso resolveu ser condescendente e se abaixar para falar conosco. Não somente isso, ele não nos torna tão somente amigos, filhos. Não estamos órfãos. Os nossos pais terrenos podem partir em razão da idade, de enfermidades e tantas outras coisas, mas o nosso Pai Celestial está sempre presente, porque ele nos escolheu para sermos filhos, e é isso que a Páscoa nos ensina. É muito triste quando nós falamos da Páscoa percebermos que todos esses elementos citados não estão comumente presentes na celebração, naquilo que se fala. A gente vê chocolate, ovos e tantas outras coisas, mas nós falaremos disso logo mais. Eu gostaria de ilustrar aquilo que o Senhor fez por nós com uma história muito bela que eu vi do Dr. Joel Bick em uma determinada pregação, em que ele conta que um homem de negócios estava viajando para a Califórnia na época da Corrida do Ouro. E viajando por lá, ele resolveu parar em uma determinada cidade e havia uma feira naquela cidade e ele quis visitar para conhecer a feira. Assim como nós costumamos ir em feiras de artesanatos quando estamos na praia, coisa assim, em Trancoso, Porto Seguro, comprando presentes e souvenirs, esse homem resolveu parar naquele lugar, aquela multidão toda ali estava, e ele resolve ir ver. Quando ele chega por lá, ele descobre que era, na verdade, uma feira de escravos. E uma bela mulher estava no cadafalso para ser vendida. Estava lá em cima uma linda mulher, negra, evidentemente, em razão da situação de escravidão. E dois homens argumentavam o que fariam com ela. E amigos, aparentemente, disputavam quem a compraria. Um olhava para o outro e dizia, eu vou comprar, e eu vou fazer isso, aqui, outro. E o outro dizia a mesma coisa. E vocês podem imaginar o que eles planejavam fazer com essa mulher. Não era nada de bom. O homem, ao ouvir isso,
Movido pela compaixão, pela misericórdia, diz ao leiloeiro: qualquer valor que for oferecido por esta mulher, eu pago o dobro. Não há quem vá cobrir a minha oferta. E alguns até tentam, mas ninguém consegue. O homem cobre todas as ofertas, muito rico, e consegue finalmente comprar essa escrava. Ele chega diante do cadafalso, ajuda a descer, a mulher desce, e logo quando fica na mesma altura com ele, ela olha no rosto desse homem com muita seriedade, cospe no rosto dele. Ele limpa a saliva, olha para ela e fala: você está livre a partir de agora. Ela novamente prepara um cuspe bem elaborado, cospe no rosto do homem. E ele limpa novamente em silêncio, sai com essa mulher, vai até o cartório, registra tudo aquilo que precisa ser feito, pega os papéis dela e entrega. Toma, você está livre. Essa mulher mais uma vez cospe no rosto do homem, pensando tratar-se de alguma brincadeira. Ele a chama a atenção, mostra para ela: não, veja, está aqui, olha, você está livre, pode ir, faça o que você quiser. A mulher finalmente cai em si, percebe que de fato ela estava livre e, movida por uma grande emoção, cai aos prantos nos pés deste homem, chora copiosamente, com muitas lágrimas no seu rosto, já misturado com terra, poeira e tanta coisa. Aquela mulher finalmente se acalma, se levanta, olha para o homem e diz: Senhor, uma coisa eu te peço, deixa-me ser sua escrava pelo resto da minha vida. É o que o Senhor faz por nós. É o que nós fazemos com o Senhor. Cada pecado, cada transgressão da lei, cada desobediência é um cuspe no rosto do nosso Salvador, que de braços abertos resolveu comprar a nossa liberdade para que nós então fôssemos verdadeiramente livres. E quando entendemos que somos verdadeiramente livres, nós entendemos que não há nada melhor do que estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e ser dele um escravo. Quando nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo e os outros servos de Deus chamando-se de servos, eles usam a palavra doulos, que é exatamente alguém que é escravo. Porque um escravo não faz a própria vontade, mas faz a vontade do Senhor. E o homem, depois de comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, torna-se o escravo de forma livre. É inexplicável isso em termos práticos, mas em termos espirituais nós entendemos muito bem o que isso quer dizer. Por isso a Páscoa nos traz essa mensagem. Essa é a lição que nós temos. Irmãos queridos, nós não celebramos a Páscoa porque a Páscoa é uma festa judaica, mas nós celebramos a mesa do Senhor. Chegaremos quando nós veremos como Jesus celebrou e vamos entender que a ceia do Senhor comunica exatamente tudo isso que nós aqui estamos dizendo. Mas há ainda uma outra festa, a partir do versículo 6. E aos 15 dias deste mês, ou seja, um dia depois do dia 14, que é o dia da Páscoa, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Vejam que, antes de tudo, eu quero trazer um aspecto interessante. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Para aqueles que acreditam que é somente o 7º dia, nós estamos vendo uma santa convocação, um dia de descanso, sendo o primeiro dia. Mas voltemos ao texto. Como é que essa festa era celebrada? Começava no dia seguinte à Páscoa, e estendia-se durante uma semana. Comia-se durante os 7 dias pães asmos, ou seja, pão sem fermento. Era uma festa familiar que, como a Páscoa, se tornou coletiva. E tem o seu significado como sem tempo para fermentar. O tema era remover o fermento das casas. Então você comia pão 7 dias sem fermento algum. Por quê? Para você fermentar, algo gasta tempo. Você faz o pão, você deixa ali o fermento agir, você deixa o pão crescer, isso, aquilo, outro. Nós temos uma irmã nossa que a mãe faz um pão muito gostoso, pão italiano, e demora muito tempo para aquele pão ficar pronto. Agora fiquei na dúvida se demora para o pão ficar pronto ou para o fermento ser cuidado. Mas enfim, tem que ir alimentando aquele negócio ali por um longo período para ele funcionar. Então é um negócio que gasta tempo, não é uma coisa simples. E por isso a fermentação era algo que não fazia parte de um povo que estava para ir embora. Eles não tinham tempo para esperar a massa ser fermentada. Por isso a festa de pães asmos. Eles comiam esses pães
para finalmente relembrarem que eles não tinham tempo para fermentar. Mas é muito interessante, porque o que acontecia em casa? E isso não é o que era celebrado de acordo com a Escritura, mas tornou-se prática dos judeus. A mãe escondia pedaços de pão fermentado pela casa. O pai liderava o momento pedagógico, a procura dos pães com as crianças. E depois de todos os pedaços terem sido encontrados, o pai pedia silêncio e, com uma pena, varria os pedaços de pão para fora de casa. Por fim, todos esses pedaços de pães fermentados eram queimados. E a lição era: crianças, o fermento representa a idolatria e a influência do Egito. Deus ordenou que deixássemos todas essas coisas para trás quando nos tirou de lá pelo sangue do Cordeiro. Nunca se esqueçam disso. Eis aí de onde vem a ideia de procurar ovos de Páscoa. Justamente porque a festa de pães asmos e da Páscoa foram unificadas. E exatamente o que acontece é essa procura, pelo menos mais nos Estados Unidos que aqui, por ovos de Páscoa. Aqui no Brasil encontramos fácil, porque geralmente eles penduram no supermercado numa altura que eu bato a cabeça, e é horrível isso. E ovos caríssimos e tudo mais, que nada tem a ver com a história aqui. Eu acho que nem coelho nem bota ovo, e essas coisas acontecem. Então o fermento se refere ao exterior. Será? Não. O fermento se refere àquilo que é interior. Você não vê o fermento quando você está comendo pão, quando você está comendo alguma massa. Ele se refere àquilo que está dentro. E o fermento é algo que age por muito tempo dentro da massa. Mudando o que tem que ser mudado, é aquilo que faz o pecado na nossa vida. Age silenciosamente no coração. O fermento está no coração como o pecado está na alma. É o que acontece, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz em um dos evangelhos, mostrando justamente que o que contamina é justamente aquilo que é interior. E nós precisamos ter muito cuidado para, com uma pena, varrermos tudo do nosso coração. Por que não uma vassoura? Justamente porque a pena mostrava o cuidado de prescrutar tudo e analisar com a devida cautela. Irmãos queridos, precisamos fazer isso no nosso coração. Não para ensinarmos os nossos filhos tão somente, mas para que nós, com uma introspecção sincera, dedicada, encontremos onde temos falhado. E nós só conseguiremos fazer isso pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Um dos piores erros que nós cometemos é termos uma concepção inadequada de nós mesmos. Achamos que somos quem na verdade não somos, ou pelo menos queremos achar. E então pensamos: eu não sou tão pecador assim, eu não faço isso, eu não faço tal aquilo, eu sou bom, eu sou excelente, eu sei o que eu estou fazendo. Esse tipo de pensamento mostra um coração fermentado, um coração que precisa de limpeza e de uma vasculha muito bem feita, com uma pena, tirando cada pedaço. Porque com muita frequência nós nos achamos pensando que somos quem na verdade não somos, nunca fomos e nunca seremos, se assim continuarmos a pensar. Por isso, a preocupação do povo judeu em tirar todo o fermento de casa representava exatamente a preocupação que nós temos que ter de expurgar o pecado da nossa vida. Os puritanos sabiam muito disso, escreveram muita coisa sobre estas coisas, sobre esse assunto, santificação. E um dos puritanos escreve mostrando como ele orava de manhã e como ele orava à noite. Começava o dia pedindo a Deus suplicando, pedindo graça, força para lidar com as tarefas do dia a dia, para fugir do mal, para livrar-se das tentações, nomeando possíveis pecados que ele poderia cair, que ele poderia falhar, e pedindo a Deus que o livrasse. Final do dia era como o dia e o momento de conferir o estoque, fechado para balanço. Era assim a oração. Olhava e fazia uma retrospectiva cuidadosa, de manhã, hora do almoço, à tarde, café da tarde, anoitecer e finalmente à noite, olhando momento por momento com muito cuidado, para ter certeza que não dormiria sem confessar seus pecados ao Senhor. Precisamos ter esse mesmo zelo. Nós só progrediremos na santificação, isto é, só viveremos mais de acordo com a palavra do Senhor, se confessarmos os nossos pecados. E vejam que a confissão não é algo custoso para nós, porque nós já temos a certeza do perdão. Nós não confessamos pecados para, quem sabe, talvez Deus nos perdoar. Nós confessamos pecados porque Ele nos perdoou. E quando confessamos, nos apropriamos desse perdão.
É como se Deus estivesse cheio de guloseimas e comidas deliciosas para nos oferecer, aguardando tão somente o nosso me dá. E então nós pedimos perdão e ele nos concede. Não é que ele não nos perdoaria se nós não confessássemos, porque ele já nos perdoou na cruz do Calvário pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Mas quando nós nos colocamos humildemente diante dele, limpando o fermento do nosso coração, ele nos dá muito mais que pão sem fermento. Ele nos dá o corpo e o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ele alimenta a nossa alma, fortalece-nos e nos deixa firmes e prontos para vivermos de acordo com a sua boa vontade. E isso nós temos como um benefício da súplica por perdão. Irmãos queridos, enquanto na Páscoa nós somos instruídos sobre libertação, em Pães Asmos somos chamados a fazer o uso dessa liberdade em favor da santificação. Libertação e santificação são os dois itens que nós encontramos nessas duas festas. Agora, nós não poderíamos sair daqui sem falar sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Qual que é o significado de Jesus e essas festas? Como que isso se aplica a nós hoje? Então vamos pensar como Jesus celebrou essa festa. Ele celebrou as duas, Páscoa e Pães Asmos. Mas muito mais do que isso. Jesus ressignificou ambas festas. Ele as encarnou. A celebração no primeiro século tornou-se bem corrupta. E eu vou contar para vocês. A Páscoa e Pães Asmos e primícias foram aglutinadas em uma única festa. Assim, o povo ia só uma vez ao templo, poupava de ir 3 vezes. A inspeção do cordeiro, lembra que o marido tinha que ir lá olhar o cordeiro se era sem defeito? Se tornou um negócio muito lucrativo. Os cordeiros aptos pelo sacrifício eram aqueles que já haviam sido avaliados pelo sacerdote. Então imagina, você está numa tribo lá longe, você tem que ir para Jerusalém, levando um cordeiro sem defeito. Para quê se eu posso comprar um na porta do templo? Eu tenho um iFood de cordeiro agora, para eu não ter que escolher nenhum. Alguém muito mais especialista que eu já escolheu. Esse é o comércio que irrita o nosso Senhor Jesus Cristo, que entra no templo e bagunça com tudo, naquele momento de estresse que nós vemos lá. É o nosso Senhor Jesus Cristo corrigindo todo esse mercado que acontece ali no templo. E era isso que estava acontecendo. A inspeção do cordeiro se tornou algo lucrativo, porque o povo, os sacerdotes escolhiam os cordeiros e falavam, ó, vocês podem comprar entre esses aqui. Um pet shop de cordeiro. A Páscoa ainda era celebrada em família, ou em um grupo próximo a isso, como Jesus e seus discípulos. Os discípulos de Jesus não eram necessariamente sua família sanguínea, mas era como se fosse a família dele e eles estavam ali reunidos para celebrar. Agora prestem muita atenção nisso. No 10º dia de Nissan, você se lembra que a Páscoa era dia 14, o cordeiro sem defeito, né, aqueles que os sacerdotes escolheram, era colocado em exibição no pátio. Se você quisesse ir lá ver se ou pelo menos mostrar uma certa piedade, você poderia ir lá olhar esse cordeiro e avaliá-lo para ver se os sacerdotes estavam certos. Então ele ficava ali exposto para ser avaliado. Preste atenção. Às 9 horas do dia 14, que já é o dia da Páscoa, o sumo sacerdote levava o cordeiro para o altar e amarrava esse cordeiro numa estaca, onde se aguardava a hora do sacrifício desse cordeiro. Às 15 horas, o cordeiro era imolado e o seu sangue era recolhido. Jesus celebrou a Páscoa como foi transmitida à sua geração. A última ceia que nós conhecemos foi uma refeição pascual. Mas ele não somente celebrou, como eu disse, ele a encarnou. Eu não vou entrar em todos os detalhes em razão do nosso tempo, mas para Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com o relato do Evangelho de João, ele precisava ser sem defeito. E para ser sem defeito, ele precisava ser examinado, avaliado, não encontrar qualquer tipo de pecado ou qualquer tipo de mancha nele. Então Jesus Cristo chega em Jerusalém no tumulto da entrada triunfal e logo no dia seguinte, na hora exata em que o cordeiro foi colocado ali para ser exibido e avaliado, Jesus se apresentou também para ser examinado pelos mestres da lei e anciãos. Marcos capítulo 11, versículo 27 nos mostra isso. Jesus Cristo sendo inquirido pelos mestres da lei e ancião logo após chegar a Jerusalém. Em seguida, os fariseus também tentaram pegar Jesus com uma questão em relação a impostos e lealdade a César. Marcos capítulo 12, versículo 13. Logo em seguida, os saduceus colocaram uma situação hipotética, mas nada conseguiram. Isso está em
Marcos 12, 18. Depois os fariseus, não cansados, novamente tentaram. Nada conseguiram. Mateus 22, 34. E Mateus 22, 46 diz assim: E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Foi julgado em tribunais. Jesus Cristo foi posto em tribunais para ser julgado. Primeiro levado diante de Anás e de Caifás, e nada. João 18, 13 e João 18, 23. Depois de tudo isso, ele é levado num tribunal civil e Pilatos diz: Eu não acho nele crime algum. João 18, 38. Então, depois de vários momentos em que Jesus Cristo foi julgado, inquirido, ninguém encontra nele qualquer falta. Por isso, às 9 horas, a hora em que o cordeiro estava preso na estaca do templo, Jesus estava preso na cruz do Gólgota. Se de um lado tem um cordeiro que tipificava, que era uma sombra, preso na estaca, do outro lado, aquele que encarnara o próprio cordeiro sem defeito, sem pecado, estava preso na cruz do Calvário. Então, às 9 horas, o cordeiro preso na estaca, Cristo preso na cruz. 15 horas, o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro no templo e dizia: está consumado. Às 15 horas, Cristo no Gólgota exclama: está consumado, e dá o seu último suspiro. Imediatamente o véu que impediu o acesso à presença de Deus no lugar santíssimo do templo se rasgou. Esse véu não era como essa cortina, extremamente espesso. Rasgá-lo não era algo fácil para um somente homem, mas ele se rasga de cima a baixo. E logo que isso acontece, a primeira pessoa que percebe o erro, a gravidade daquilo que fora cometido foi um gentio, um guarda romano que diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O véu se rasga para que os gentios pudessem enxergar o Salvador, aquele que era o Cordeiro sem defeito, que tira o pecado do mundo, na cruz do Calvário. E adivinhe só quem são esses gentios? Eu, você, todos nós. Por esse sacrifício, pela Páscoa aqui celebrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por ele encarnada, nós podemos então entender que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Não adianta absolutamente nada abrirmos a nossa Bíblia em Levítico 23 e olharmos rituais antigos e tudo bem, não é isso que eles faziam. Isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver comigo e com você. Porque é a celebração da libertação. Ah, mas eu nunca fui escravo. Foi sim. E se você não se arrependeu dos seus pecados, verdadeiramente se entregou a Jesus, você é um escravo. Por essa razão, quando nós vemos a obra do nosso Senhor Jesus, nós entendemos que ele nos tirou do Egito com mão poderosa, tomando-nos pelo braço. E o nosso Egito eram os vícios, lascívia, imoralidade, idolatria e tantas outras coisas. E fomos feitos livres, livres para dizer verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Eu concluo, queridos irmãos, chamando a nossa atenção para a seriedade da libertação. Não foi algo simples. Pela graça, mas não foi de graça. É pela graça, mas não foi de graça. E em razão disso, nós temos uma maneira de viver, limpando o fermento do nosso coração, libertação e santificação. Para que você foi liberto? Para viver como servo do Senhor. Vivamos assim, queridos irmãos, certos de que fomos libertos e certos de que devemos viver em santificação, fazendo a vontade do nosso Deus. É isso que a Escritura nos ensina e nos fala hoje. Deus nos ajude.